Olha qual é o título pra gente. Perdoe a si mesmo. Olha a nossa base bíblica. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Tá onde, Jamile? Jeremias 31, 34. Se Deus que é Deus, que é amoroso, perfeito, que nos criou e criou tudo que existe ao nosso redor. Se Deus pode nos perdoar e não lembrar mais, quem é que toda hora bate na tua porta para jogar o teu pecado na tua cara? Para te lembrar. Você lembra que você fez isso? Você lembra que você deixou de fazer isso? Quem é que vem toda hora para só ficar te lembrando da tua velha versão e do pecado que você fez? Porque ainda são feridas. Você já pediu perdão de verdade para essa pessoa? Você já conseguiu se perdoar pelo prejuízo que você causou? Então tá na hora de começar também uma nova caminhada e uma nova vida. Porque senão, se Deus que é Deus, que é perfeito, generoso e misericordioso, já nos perdoou e Ele disse que Ele não lembrava mais dos nossos pecados. Se Deus que é Deus não lembra mais dos nossos pecados, ou seja, não fica voltando toda hora para querer jogar na minha cara os erros que eu tive, se Ele não fica jogando na minha cara os meus erros, como é que eu vou? Como é que eu mesma vou ficar jogando toda hora? Ué, é isso mesmo que tu merece, porque tu fez isso, 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 falando pra mim mesma ou falando pra uma outra pessoa. É, fulaninho, é isso mesmo que tu merece, porque tu fizeste isso, isso, isso. Deus não fica jogando na cara. Quem sou eu? Que nobreza toda é essa que eu tenho pra querer ficar vivendo isso? Vamos lá. Um dos sentimentos que mais causa prejuízo na nossa vida é a culpa. A culpa é um sentimento de autoacusação constante. Vou até marcar aqui, eu espero que você escreva aí. Escreve aí pra ti o que é culpa. Culpa é um sentimento de autoacusação constante. Ela produz o que, Jamile? Produz em nós uma série de comportamentos de autossabotagem. Isso gera o quê? Reforçando as crenças de baixo valor próprio e não merecimento. Olha o que ataca diretamente essas duas pontas. Para atacar diretamente quem você é, ou seja, eu não consigo enxergar o meu próprio valor, me obriga a reduzir o meu valor, um baixo valor próprio. E o que mais, Jamile? Me leva para uma janela de não merecimento. Eu não mereço isso, eu não mereço essa coisa boa, eu não mereço esse nível, eu não mereço um casamento feliz, eu não mereço um corpo bonito, um corpo saudável, um corpo tonificado, um corpo com músculos, um corpo forte. Um corpo que seja capaz de sustentar o meu próprio peso, um corpo que me dê energia, um corpo que me permita dormir bem, dormir com qualidade. Eu estava conversando semana passada com uma moça, uma jovem senhora. Ela já era uma senhora, uma jovem senhora, mas já era uma senhora. E ela estava num quadro completamente alterado, emocional, mental, tipo, vivendo muitos desafios internos. E ela disse assim, Jamile, e aí o médico me passou uma medicação para eu poder dormir e para eu não sentir mais nada. Meu Deus, o quanto que as pessoas estão em quantidade, tipo em qualidade, ou seja, em dose, em intensidade, o quanto que as pessoas estão reféns de si mesma, estacionar, sem aprender a ir gerando em si domínio próprio, sem aprender a poder se administrar, sem aprender a administrar as suas emoções e os seus pensamentos, e estão jogando a conta para o remédio que é caro em dinheiro, que você poderia estar pegando isso e investindo na sua saúde. Tu sabe quanto sai uma caixa? Tu sabe quanto é uma consulta no psiquiatra? Filho, consulta no psiquiatra. Jamile, tu é contra? Não, eu acredito que você precisa fazer o caminho que estiver sendo necessário para você. Agora, se você estiver querendo só pagar a conta, você tá achando que é miojo, você quer fazer uma coisa instantânea e achar que isso resolve a vida. Gente, não tem nada que a gente faça agora que resolva essa situação que tá aqui do lado de fora e que não mexa na raiz, não mexa no que causou isso. Não vai ter sustentação. Você vai caminhar toda hora refém dessa coisa que tá aqui em cima. Que muda o que? Muda só onde o meu olho enxerga. Toda vez que você se permitir isso, você vai pagar um preço alto demais, porque você não vai mudar as raízes. E sendo refém das raízes, você está se destruindo. É um processo destrutivo. Não tem nada a ver com os remédios, mas tem tudo a ver em você não se colocar em um espaço que você assuma a responsabilidade de poder desenvolver seu domínio próprio.
Aprender a desenvolver a sua capacidade de selecionar os seus pensamentos, de selecionar as emoções que você sente e a intensidade dessas emoções. O remédio resolve. Cara, uma consulta com um psiquiatra, 700 conto. Pelo menos 700 reais, uma consulta com um psiquiatra. Aí você entra para poder comprar os remédios. 2.000, 3.000 só em remédio, queridos. Para uma coisa que você não vai se curar, você vai continuar refém disso. E que isso entra destruindo, te destruindo fisicamente, te destruindo organicamente, porque ele vai matando dentro de você. Será que é isso mesmo? Tu tem noção de quanto custa o método CIS? Filho, se você for pagar parcelado, aqui, se você estiver pagando o método CIS, tu vai estar pagando 200 por mês para aprender a desenvolver domínio próprio em você. Para aprender a olhar para você mesmo, para poder aprender a trazer dose de consciência do que está acontecendo agora na tua vida. Poder aprender ferramentas que vão te gerar domínio próprio e poder aprender a começar a tomar conta da tua própria vida. A gente mexe na raiz, a gente vai no fundamento. Se você não aprender, não se colocar em lugares que te tragam a informação de como você pode começar a restaurar as suas raízes, você vai sempre caminhar refém. E olha que meleca, com a licença do termo, que merda. Aquela mulher estava presa dentro dela mesma, ela não conseguia sentir as emoções dela. Jamília, eu não sinto mais nada. Eu quero chorar e não consigo. Eu quero chorar e não consigo, porque o remédio não deixa. O efeito do remédio não deixa. Não me deixa. Eu me sinto presa. Agora eu tô presa dentro de mim mesma. Antes eu tava chorando. Olha só. Eu tava chorando sem conseguir administrar a dose do meu choro. Eu chorava o tempo inteiro e não conseguia parar de chorar. Aquela pessoa não aprendeu a desenvolver domínio próprio. Aquela pessoa não aprendeu a desenvolver domínio próprio, ela não aprendeu a parar de chorar ou chorar na intensidade certa, chorar nos momentos devidos, porque tem hora que a gente precisa de tristeza. Vou te dar um outro exemplo. Semana passada eu estava atendendo um cliente meu, empresário, vivendo um casamento muito legal, quem olha de fora enxerga muito legal, crescendo com a empresa expandindo, bem posicionado, passando para um novo nível no negócio dele, tudo acontecendo. E aí eu trabalho com dose de refinamento, tá? A minha parte é desenvolver quem já está em alguma janela de voo e eu entro para poder subir o nível dessa pessoa. A pessoa não tá... Jamília, o fulano perdido, eu venho para minha dose de contribuir, tá? Se você, Jamília, eu tô muito perdida, venha pro método CIS. Venha pro método CIS, acesse alguma coisa, porque a minha parte, eu caminho de forma profissional ainda mais com aquelas pessoas que vêm para um posicionamento, porque vai ter que ter ação, vai ter que ter movimento. A pessoa que se sente muito perdida, ela precisa primeiro aprender a levantar. Então você vai precisar criar consciência de que é necessário. Quanto mais você escolhe atrasar, levantar, é impossível você acessar promessas caído no chão. Impossível. O primeiro passo que você precisa fazer para quem está caído é se colocar em pé. Primeira coisa é se colocar em pé. Então eu realizo a jornada principalmente com quem está em pé. Por quê? Porque você vai ter que gerar coisas novas. Então você vai ter que se levantar, você precisa se levantar e precisa escolher começar a caminhar. E caminhar, porque eu trabalho em dose de refinamento. Ei, vamos tirar as impurezas. Agora vai subir o nível do fogo para que a gente consiga separar o que é puro do que é impuro. Esse é o que eu faço. Jamília, preciso muito, venha pro método CIS. Porque naquele momento eu estava em dose de refinamento com aquele homem. E quando eu estava lá, fazendo a jornada com ele, auxiliando a identificar qual eram as impurezas que agora, nesse momento, estavam misturadas com aquilo que era muito bom na vida dele. As impurezas no meio do que era puro. E ele não conseguia perceber o que estava acontecendo naquele momento. Ele só estava apenas vivendo. Ele não tinha lentes para poder perceber. E era a minha parte, gerar o nível de consciência nele. Tá. Quando eu fui trazendo luz, quando eu fui trazendo consciência, que ele foi enxergando pontos de dor que estavam adormecidos, que estavam escondidos, que a vida, que o cérebro dele aprendeu um formato de dar um jeito de conviver com aquelas dores e de dizer que era normal aquilo que ele estava se obrigando a engolir. Quando ele foi vendo, sabe qual era a reação física que ele tinha? Por que eu tô te contando isso? Para você poder olhar para você.
para cada um de nós se revisitar em que pedaços da minha vida eu tô me comportando desse jeito. Olha o que ele fazia. Na hora que ele falava, eu trazia consciência sobre o que estava acontecendo. Cenário atual, amigo, olha só. Fazia perguntas para que ele percebesse, para que ele mesmo verbalizasse e percebesse o que estava acontecendo. E quando ele conseguia verbalizar o que estava acontecendo, isso trazia dor, porque agora eu estou enxergando, agora eu estou vendo. Eu não estava nem me tocando que isso estava acontecendo e que isso me doía. Mas quando ele falava da dor dele, ele sorria. Ele colocava um sorriso nos lábios dele. Né, Jamile? Nossa, olha isso daqui. Cara, como que isso daqui tá acontecendo? Ele colocava um sorriso nos lábios dele. E nessa hora, ele soltou o primeiro, ele soltou o segundo. Quando ele chegou no terceiro, quando eu trouxe a terceira coisa que bateu nele, que doeu e que ele botou o sorriso de novo, eu olhei pra ele e disse assim, amigo, o que tá te fazendo colocar um sorriso nos teus lábios quando tu tá olhando pra coisas que estão te doendo, pra coisas que você não queria viver, para coisas que estão te prendendo nesse nível, que estão te fazendo viver essa vida. E quanto mais você parece uma pessoa admirável, quanto mais as pessoas te olham e te admiram, mais elas vão, sabe fazer o quê? Te replicar. Mais elas vão querer caminhar o mesmo caminho que você caminha. E se você sabe que esse caminho tá te gerando algo que não é bom, o que tá te fazendo conduzir pessoas para o mesmo caminho daquilo que você sabe que não é bom, que não constrói, que dói, que fere, que te faz perder o teu melhor? O que tá te fazendo viver essa vida e conduzir pessoas nessa vida? Cara, mudou tudo nesse homem, mudou tudo. O grau de consciência dele, o meu grau e o seu grau de capacidade de colocar os sentimentos certos e as emoções certas em cada momento da nossa vida é exatamente a nossa dose de luz entrando na nossa vida. Se você estiver triste, você precisa sentir a tristeza. Tem gente que está a vida inteira fugindo de si. Tem gente que aprendeu na modernidade um jeito prático de fugir de si mesmo, que é, eu estou muito triste, eu vou tomar um remédio. Eu não consigo dormir, eu vou tomar um remédio. Eu não consigo levantar, eu vou tomar um remédio. E aprendeu a fugir de si o tempo inteiro. Você não consegue viver uma vida melhor. Não dá para passar de nível fugindo de você. Você vai precisar se enxergar, você vai precisar se abraçar, você vai precisar ser a dose de remédio para você mesmo. E isso começa por nós entendermos o nosso real valor. Nós vamos ter que entender o nosso real valor. Bem-vinda, Penhazinha, bem-vinda, Virgínia. E quando a gente entender o nosso real valor e olhar de verdade para a versão que está existindo em nós, nós vamos poder nos permitir a começar a sentir as emoções certas. E quando eu estiver sentindo as minhas emoções, eu vou aprender a ajustar a intensidade dessas emoções. Na hora que eu aprendo, na hora que eu dou mais um passo, na hora que eu avanço, no ajuste da minha intensidade dessas emoções, eu me permito subir mais um passo do meu domínio próprio. Porque eu só posso me dominar se eu tiver consciência. Se eu tiver consciência, e da minha consciência eu vou escolhendo ajustar aquilo que eu me posiciono em dose de ajuste, me confere poder ter autocontrole, poder ter autodomínio, poder escolher o que eu vou querer aumentar e aquilo que eu vou querer diminuir, aquilo que eu acesso naquele dado momento. E talvez essa esteja sendo a dose de luz que você precisa de você mesmo para você poder se libertar de um monte de porcaria que estava existindo na sua vida e que você não quer viver e você não quer nem falar sobre elas, querendo só jogar luz, querendo só enxergar e querendo só falar daquilo que parece bonitinho na sua vida. Porque, não vamos falar de dor não, não vamos olhar para isso, não, para com isso, deixa isso para lá, vamos olhar para isso daqui, vamos falar disso daqui. E você tá mascarando um monte de porcaria que tá existindo agora na sua vida. E que você carrega também a dose de solução. Se você quiser. Se você quiser. Você não é tão fraquinho quanto você estava achando.
Você não é tão fraquinho assim que o que vai conduzir e reger a tua vida a jornada inteira tenha que ser o remédio, tenha que ser a coisa do lado de fora. Mas você também não consegue fazer isso sozinho. Eu tenho que ser, sabe, sincera com você. Você vai ter que aprender. Eu e você precisamos de uma mão que está no degrau do alto para poder segurar na nossa e nos puxar. Eu e você não conseguimos sozinho, porque se a gente já conseguisse resolver toda a nossa vida sozinho, a gente já estava perfeito. A gente já estava completamente acabado. E nessa hora que você se sentir assim, cuidado, porque você pode ser arrebatado, tá? Cuidado para não ser arrebatado. Eu e você precisamos de uma mão do alto. De uma mão do degrau mais do alto. Quem esteja preparado emocionalmente, quem já tenha vivido coisas nesse caminho, quem já esteja muito mais fortalecido, preparado emocionalmente, preparado espiritualmente, preparado tecnicamente para poder te auxiliar a gerar isso. Se você estiver achando que é só você, talvez você esteja querendo ser a salvadora da pátria para poder se sentir amada, talvez você carregue um buraco tão grande do que você não foi amada, das suas feridas, daquilo que aconteceu na tua jornada, que você esteja tão desesperada para poder se sentir amada, que você está aceitando se comportar como salvadora da pátria, mas você ainda não conseguiu salvar nem você mesma. É lógico que a gente ajuda pessoas ao nosso redor, mas você não pode se ocupar o seu tempo, a sua energia e até o seu dinheiro para apenas fazer isso, sair resgatando pessoas ao seu redor e não vir reabastecer a sua fonte. Porque se você não querida, se nós não reabastecermos as nossas fontes, a gente seca e quebra. Não existe fonte que só dê. Fonte que só dá, ela vai secar. E se nós secarmos, quem vai resolver por nós? Quem vai resolver por nós? Se nós não podemos jogar. Ei, Jesus disse, pega a tua cruz e me segue. Jesus não disse, vem cá, lindo, que eu vou pegar a tua cruz para você vir comigo. Vem, lindão, bora, vem, chega aqui que eu vou te dar um cheiro. Vem cá, bora. Ele disse, pega a tua cruz e me segue. Ele não disse que ele ia pegar a nossa cruz no nosso lugar. Ninguém pegou a dele. Ninguém pegou a dele. E a dele, inclusive, nem dele era. A dele não era por geração dele. A dele foi por escolha, por um posicionamento e uma escolha de querer nos salvar, nos redimir. Ele cumpriu o plano do Pai que existia para ele. Nós não suportamos a cruz de Jesus, queridas. Nós não damos nem pro cheirinho. A gente não aguenta uma farpa da cruz de Jesus. Pare de achar que você é a salvadora. Que você vai sair fazendo tudo por todo mundo ao seu redor, sem olhar para você, sem cuidar de você. Não temos, nós não suportamos, não é nossa. Não seja vaidosa e arrogante o suficiente, não seja ingênua o suficiente de achar que você vai pegar a cruz de Jesus e querer resgatar o mundo, e você se ocupar toda hora em sair arrastando as pessoas para aquilo que elas nem querem. Tem muita gente ao nosso redor que nem quer despertar, que nem quer ser resgatada. Por que tu tá gastando o teu tempo, a tua energia e até o teu dinheiro? Jamile, mas eu não tô pagando nada. Mas tu tá gastando o dinheiro que era pra tu tá fazendo e tu não tá fazendo, porque tu tá gastando o teu tempo, a tua energia com alguém que quer viver aquela vida que ela tá. Ela não quer passar por essa vida que tu tá mostrando. Você poderia estar usando os seus recursos para você poder prosperar, para você multiplicar, para você aumentar o seu dinheiro, porque você já tem consciência e você pode abençoar a vida de outras pessoas. Sabia? Eu tô escutando tanto depoimento de gente que agora tá escolhendo presentear as pessoas com Bíblia. E elas estão recebendo cada depoimento lindo das pessoas que estão ganhando de presente essas Bíblias. Agora deixa eu te falar uma coisa. Bíblia, querida, a gente compra. Bíblia a gente compra. E tem que ter dinheiro para poder comprar, sabia? A gente não ganha. Eu tenho um coração maravilhoso. Nossa, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas não ganho. Posso ganhar uma pra mim. Eu não ganho 10, não ganho 100, não ganho 500. Tu quer resgatar pessoas, quer levar a palavra? Gente, a Bíblia é palavra viva. A Bíblia é fonte de solução pra gente. É nosso socorro presente para nos trazer a lembrança, a dose de esperança. Com a Bíblia na mão, a hora que Deus nos acordar, a gente pode abrir essa Bíblia e trazer renovo para o nosso espírito e para a nossa alma. Aquieta-te, ó minha alma, tu tem que aprender a ministrar a tua alma, mas a gente não consegue sozinho. Mas tem hora que não dá para a gente falar com ninguém, tem hora que a gente precisa falar só com Deus. Bíblia faz isso. Se você presentear uma pessoa com Bíblia, é uma das coisas mais maravilhosas que você pode fazer. Só que você vai ter que gastar dinheiro. Você vai ter que comprar. Como é que tu vai comprar se tu não for capaz de gerar renda?
Como que tu abençoa os outros? Não sejam ingênuas, não sejam ingênuas, é nossa responsabilidade crescer. Nós precisamos crescer para que nós possamos ocupar o mundo da maneira que precisa ser ocupado. Nós não conseguimos gerar sombra, nós não vamos conseguir nem frutificar se nós não tivermos raiz preparada para poder gerar a quantidade de fruto que a gente quer e a quantidade de sombra. Quem é que você acha que tem que estar debaixo da tua sombra? Porque você pode ter uma sombra pequenininha e tá achando que a tua sombra é gigante. Tu só tem capacidade de gerar sombra para 2, sombra para 3, e tu tá aí te matando para poder enfiar 10 para poder. E eles estão fritando, tá? Eles estão fritando, eles não estão debaixo de sombra. Você pode estar se lascando todinha, querendo dizer que você vai levar... não, deixa que eu vou te dar sombra, eu vou te proteger. E você ainda não tem estrutura para conseguir proteger essas pessoas. Tem gente que tá sendo enganado por você, porque você tá se enganando. Você tá se enganando, querendo gerar uma expectativa nessas pessoas de que você tenha como protegê-las e você ainda não tem. Você ainda não tem estrutura emocional para isso, você não dá conta das emoções que você precisa para poder administrar. O que, Jamile? O nível de pressão. O nível de pressão. Se você não quer pressão, você ainda é uma menina. É um menino. Porque tudo aquilo que vai nos pedir uma nova versão vai gerar pressão na gente. Vai gerar pressão na gente. Pressão é um privilégio. Pressão é um privilégio. A pressão, ela me mostra que quando eu estou passando para uma dose maior, eu vou romper com esse jeito velho e eu vou saber conseguir caminhar nessa versão nova. Pressão é um privilégio, meus amores. Se você não quer passar por pressão, você vai se obrigar a caber numa vida de conforto. Numa vida que esteja confortávelzinha. Porque, Jamile, não quero não. Jamile, eu não tô... Preste atenção na minha comunicação. Eu não tô aqui exaltando lutas, tá? Eu não quero que você seja uma guerreira. Eu não quero que você viva com espada na mão. Principalmente as mulheres, porque mulheres não foram feitas para viver de espada na mão, tá? Mulheres foram feitas para gerar vida. Você tá gerando vida? Mulheres foram feitas para nutrir. Se você olhar ao seu redor, você se enxerga nutrindo a sua própria vida, cada uma das áreas da sua própria vida? Você está se vendo nutrir? Você está nutrindo o seu próprio lar, o teu lar? As pessoas estão felizes? As pessoas falam de coisas boas? As pessoas carregam bons sentimentos e boas emoções? Porque é para isso que a mulher foi feita, para nutrir. Nós fomos feitas para receber proteção, para receber provisão. Jamile, uma mulher não pode gerar renda? Lógico que pode. Eu trabalho com várias. Essa é a minha jornada, querida. Eu trabalho com liderança, para multiplicar a liderança, mas nós fomos feitas para poder ser protegidas e providas. Agora tem mulher que está vestindo a roupa da Mulher Maravilha e não está dando conta da sua própria vida e gerando a falsa sensação nos outros de que ela vai ter que carregar os outros. Gente, você não dá conta disso. Você não deveria se cobrar por isso e muito menos gerar expectativa no outro, de que é você que vai levantar para resolver a vida dos outros. Se Jesus, que era o Deus Filho, então maravilhoso e perfeito da mesma forma, glorioso da mesma forma, ele não disse que ia resolver a nossa vida? Ele não disse que ele ia chegar e resolver a minha vida. Na tua Bíblia tá isso? Na minha ainda não tá. Eu ainda não achei esse pedaço. E nunca ouvi sobre esse pedaço de que Jesus ia entrar e ele ia pegar a minha vida e ele ia resolver a minha vida. Ele me disse para eu pegar a minha cruz e seguir. Ele me disse que no mundo tereis provações. Mas tem de bom ânimo. Ele me mandou ter bom ânimo, porque ele já tinha vencido o mundo. Então esse mundo aqui, ele já está vencido. Eu não tenho o que vencer. Já está vencido. Então o que eu tenho que vencer, Jamile? A minha versão caída. A minha versão ainda ferida. A minha versão ainda distorcida, que me afasta de poder viver o extraordinário de Deus. Porque ele já venceu. Não tem mais nada aqui para a gente vencer. Ele já venceu. A única coisa que eu de fato preciso realmente vencer é a mim mesma. Porque quando meu amor eu me venço, eu me torno com ainda mais frutos, eu me torno com ainda mais sombra, eu me torno com raízes ainda mais profundas. E aí eu consigo ajudar quem vem ao redor. Eu consigo olhar para as pessoas e dizer assim: ei, deixa eu te falar, vem cá que eu consigo te ajudar. Vem cá, eu já vivi, eu vivi provações, eu vivi quebradeira.
Eu vivi tudo isso aí e eu sei que Deus nos acompanha, eu sei que isso passa, eu sei que a lua chega à escuridão, mas chega a hora da luz do sol. Só que talvez, meu amor, pega esse sacode para você, talvez nesse exato momento na sua vida já esteja sendo um momento de sol e você ainda não percebeu, porque mesmo que seja dia claro, você pode ter escolhido ter entrado num quarto escuro e ter fechado a porta, e é você que tá olhando achando que é um quarto escuro, é você que tá olhando e achando que é escuridão. Jamile, eu tô há tanto tempo vivendo no escuro, nossa Jamile, eu não aguento mais, nossa Jamile, tá tão difícil. Menina, para com isso. Tá escuro, não é que o tempo tá escuro. Pode ser você que entrou dentro do quarto escuro e fechou a porta, meu amor. Mas do lado de fora já tá sol. Deus já te chamou, Deus já te disse, ei, levanta, vem, tem um dia lindo, tem um novo canto, vem cantar, filho, um novo canto. Acabou. Porque a escuridão vai voltar, tá? Só que eu atendi um homem que ele me dizia assim, um empresário meu, Jamile, eu morro de medo do escuro. Um empresário que você via assim, sabe, aguerrido, sabe, corajoso, valente, fazendo um monte de coisa, super realizador. E quando a gente veio para o espaço ali dentro da sessão, ali no nosso espaço, ele virou para mim, uma das coisas que ele partilhava é, Jamile, eu morro de medo do escuro. E ele dizia assim, Jamile, desde criança até hoje, eu, homem feito, ei, corpo forte, malhado, todo direito, todo forte, visualmente forte, mas emocionalmente precisando de um monte de cura e de resgate. E ele dizia assim, Jamile, desde criança, eu morro de medo do escuro. Desde criança eu morro de medo do escuro. Talvez você esteja assim, vivendo como uma pessoa que você está se colocando numa janela de escuro e está dizendo que você morre de medo do escuro e você não está conseguindo dar nenhum passo. Sem dar nenhum passo, você não chega na porta do quarto para poder abrir a porta e ver que está sol. Só tá escuro porque você tá dentro do quarto, mas quando você começar a caminhar, aí você vai aprender que quando ficar escuro de novo, vai ter momentos que tá escuro, porque de fato o sol foi embora e chegou a lua e agora tá escuro. Agora tá uma noite com céu sem luar, agora tá uma noite com céu sem estrelas, a noite tá de fato escura, ok, mas você já não vai mais ter medo do escuro. Você não vai mais ter medo do escuro. Você vai saber que pode estar escuro e que a gente caminha mesmo no escuro. E que tudo bem, ok, é um momento, tipo, tá de noite, mas o sol vai voltar. Daqui a pouco o sol já volta. E vira dia de novo, e ilumina de novo. Eu e você não podemos ser reféns. A culpa entra na nossa vida na maioria Olha só, a culpa entra na nossa vida. Na maioria das vezes, desde a infância, meus amores. Foi uma ferida aberta lá na nossa infância. Quando, com frequência, éramos responsabilizados pelas dores e dificuldades de outros. Responsabilizados pelas dores e dificuldades, talvez agora você esteja sangrando sobre os seus filhos, para quem tem filho, fazendo essa criança achar que tem algum problema com ela, e o problema não é dela, o problema está em você, que não sabe lidar com isso, não sabe administrar isso e está jogando naquela criança dores, como se fossem dores dela, e ela pode estar tendo agora a identidade dela sendo distorcida por você. Mesmo que você a ame muito, mas as suas feridas, a sua falta de conhecimento, a sua falta de habilidade pode estar gerando distorções em quem você mais ama, sabia? Caramba. Infelizmente é muito comum alguns pais responsabilizarem os filhos por suas frustrações e por suas lutas. Tá lutando, lindão, e tá dizendo assim, eu só faço isso por sua causa. Todo dia a mamãe sai, todo dia o papai sai para matar um leão, para te trazer o melhor. Ei, isso é sua responsabilidade. Isso é a sua responsabilidade, isso é a minha responsabilidade. Se isso for servir para você jogar na cara do seu filho, você tá destruindo o seu filho, preste atenção. Frases como, se não fosse por sua causa, eu não precisaria trabalhar por 12 horas por dia. Se você não existisse, eu não estaria mais nesse casamento. Eu só tô aqui por tua causa. Eu só engulo teu pai por tua causa. Eu só suporto isso tudo por tua causa. Se não fosse tu, cuidado. Talvez isso esteja saindo em frases da sua boca, ou talvez você não tenha verbalizado diretamente isso. Lembra que o mal entra de forma sutil também na nossa vida? Pode ser que você esteja se comportando desse jeito, dando a entender para sua filha e para o seu filho de que você está suportando aquela vida só por causa dele. Sabe como é que isso faz? Como que
O seu vitimismo pode estar gritando. Como que o vitimismo pode gritar dentro de nós para quem a gente mais ama de forma sutil? Você pode estar vivendo tolerando viver uma vida infernal. Tolerando viver uma vida infernal. Que não era para você estar vivendo, mas você está se obrigando a viver essa vida. E na hora de falar com as pessoas que você mais ama, você está dizendo sutilmente assim para elas: eu faço tudo por você. Eu faço tudo por você. Eu suporto tudo por você. Aí, sabe o que essa criança entende emocionalmente? Emocionalmente, aquilo que eu sinto. O que essa criança entende emocionalmente nessa hora? Meu Deus, a minha mãe não é feliz aqui. O meu pai não é feliz aqui. Essa vida tá horrível. Como que eu sei? Ele não te vê sorrindo. Ele não te vê feliz, ele não te vê brincando, ele não te vê aproveitando a vida, ele consegue ver, ele consegue sentir a tristeza que não sai da sua boca, mas sai do seu olhar. Sai do seu semblante, sai da sua comunicação não verbal, que essa vida tá horrível, que essa vida tá ruim, que você tá triste, que você tá caminhando amargurado. E na hora que você vira e fala para essa pessoa que você suporta tudo por causa dela, ela aprende nessa hora que você tá suportando uma vida de inferno por causa dela. Olha o peso que ela passa a carregar. Nossa, mamãe não é feliz nesse casamento. Nossa, ela só tá aqui por minha causa. Ai, será que eu... Olha, ela começa a se perguntar, será que eu valho tudo isso? Será que eu tô me comportando? Será que algum comportamento meu não tá entristecendo a minha mãe? Porque ela já carrega uma vida de inferno, ela já trabalha num lugar infernal. Ela já vive... Nossa, a minha mãe... Gente, meu Deus, como isso é forte. Quantas pessoas aqui não estão até hoje, se tornaram adultas, endeusando as suas mães ou os seus pais, criando uma falsa sensação de que o seu pai era perfeito ou de que a sua mãe era perfeita, porque eles trabalhavam num lugar que eles não souberam, ok, era o que eles tinham, tá? Eles acessaram, era só isso que eles tinham, o grau de consciência deles só alcançava isso, mas eles se mataram trabalhando. Não cuidaram da sua saúde, ou talvez não cuidaram do seu aprendizado, não cresceram, deixaram de estudar para poder trabalhar e dar algo para você. Aí ele fez isso por escolha dele, porque nós escolhemos o tempo inteiro, tá? A escolha dele foi essa, para a própria vida dele. Ele achou que essa era a única forma dele fazer. Aí ele foi lá e fez o melhor que ele podia. Ok, ele fez o melhor que ele podia, mas isso foi escolha dele. Ele poderia ter escolhido no universo inteiro. Eu posso escolher no universo inteiro e você também. Aí a pessoa ela faz uma escolha. A escolha que a gente faz ela é nossa. Nós não podemos empurrar no outro. Eu só escolhi isso por causa de você. É peso demais. E tem adulto aqui que está carregando essa falsa sensação de que porque o seu pai viveu tal coisa ou deixou de viver tal coisa, que foi por sua causa. Não foi por sua causa, querido. Foi pelas escolhas que ele fez. Porque naquele momento ele achava que só dava para fazer isso e ok. A questão é que quando eu e você não conseguimos entender que essas foram a escolha dele, que ele se enxergou para fazer e foi a vida que ele se dispôs a viver. Gente, eu conheço um monte de história de gente que trabalhava e estudava para poder gerar... O meu avô viveu isso. O meu avô, quando ele era casado com a minha avó teve 5 filhos, a mãe da minha mãe. Os meus avós tiveram 5 filhos. O início da jornada do meu avô, o meu avô, ele trabalhava num órgão público lá em Belém do Pará, que a função dele naquele órgão era... Eu esqueci o nome do termo, né? Mas a função que ele realizava era tomar conta dos carros. Meu avô era quase que era um flanelinha de serviço público, né? A função dele era tomar conta dos carros. O meu avô encerrou a vida dele sendo delegado, sendo aposentado no teto máximo. No teto máximo. Ele não tinha mais rendimento acima do dele. Vivendo uma vida super tranquila, super bem, super tudo. Meu avô saiu de tomador de conta de carro. Meu avô não tinha nem estudo. Acho que ele tinha até a 2ª série, uma coisa assim. A minha avó, que tinha um pouco mais de estudo do que ele, a minha avó voltou para dentro da sala de aula com o meu avô, porque o meu avô, a escolha dele era, ele não queria mais estudar. Porque ninguém na família dele... Meu avô perdeu a mãe com 2 anos de idade e o pai com 4, 3 ou 4 anos. O meu avô não tinha nem mãe nem pai. Ninguém... E o meu avô era do interior de lá do Pará.
Ninguém tinha ensinado aquele homem a fazer questão de conhecimento. Ninguém tinha ensinado. Ele não tinha referência na família dele de que dava para viver uma vida melhor. Ele tinha aprendido que a vida era daquele jeito mesmo e pronto. Então ele vivia algo daquilo que ele tinha aprendido. E para ele poder ter uma família, para ele ter uma mulher, para ele ter os filhos, já era o ápice. Porque ele mesmo, criança, não teve. Ele, enquanto criança, a família dele foi destruída e desfacelada. Então, para ele, já era a coisa mais gloriosa do mundo poder ter família. Então, ele achava que isso era o que ele fazia de melhor. E quando ele veio para viver, a minha avó foi para dentro da sala de aula, porque o meu avô carregava a dose de conformismo com aquela realidade, porque ele já achava que ele estava vivendo o melhor dele. Você já acha que você já está vivendo o seu melhor? Talvez você não ache isso racionalmente, mas talvez você esteja se comportando dessa forma. Como eu sei, Jamile, se você estiver se boicotando, se você não estiver fazendo nada para você poder avançar, para você poder realmente estar se colocando em lugares, em informações e com pessoas que vão te esticar, que vão te trazer para um novo nível. Se isso estiver acontecendo na sua vida, você está se forçando e aceitando caber naquilo, como se aquilo fosse o melhor que tem para ti. A minha avó não aceitou essa realidade. Só que a minha avó teve sabedoria o suficiente para não ficar mandando o meu avô. Manda, e começa aquela briga, né? Porque eu tô mandando ele fazer uma coisa que eu sei que é melhor. Ele não tá disposto a fazer essa coisa e ele fica com a birra do outro lado dizendo que não vai fazer porque a vida é dele, ele faz o que ele quiser. A minha avó teve sabedoria o suficiente para se dispor a ir para dentro de sala de aula junto do meu avô. O meu avô trabalhava durante o dia e estudava à noite. A minha avó trabalhava durante o dia e estudava na parte da noite. Ela foi para dentro de sala de aula estudar junto do meu avô, ser colega de turma. A minha avó já tinha cursado aqueles anos de estudo, mas ela voltou para dentro de sala de aula para poder estimular o meu avô a estudar. E eles iam juntos para dentro da sala de aula. Meu avô não tinha nem o ensino, nem o fundamental, gente. Ele tinha parado acho que por volta da 2ª série do fundamental. Ele adulto, ele pai de família, ele ia para sala cansado. Quantas vezes eu já escutei história de que meu avô cansado dormia em cima do caderno, cansado, comendo pouco. O meu avô fez faculdade, olha só essa. Quando meu avô, aí ele estudou, se formou, minha avó seguiu com ele até ele poder se formar, até ele concluir o estudo dele. Quando ele concluiu o estudo, a minha família, os meus pais, minha família já era adulta. Minha família já era adulta quando o vovô concluiu o estudo dele. E aí o pessoal o incentivou para que ele pudesse avançar e dizer assim, agora que o senhor já completou, agora o senhor vai fazer faculdade? Se o senhor já estudou, agora o senhor vai fazer faculdade, porque não faz sentido o senhor ter a sua formação e não fazer faculdade. Agora tu vai para a faculdade. O que o senhor quer fazer? Eu quero fazer direito. Olha essa, quando meu avô foi fazer direito, foi estudar direito, ele estudou na faculdade, era a nossa melhor faculdade, uma faculdade particular, e era perto da minha casa. Olha o que eu tô te dizendo, meu avô foi fazer direito, ele já estava perto da minha casa, ou seja, minha mãe já era casada, minha mãe e meu pai já viviam bem, eles já tinham filhos, eu já existia, meu irmão já existia a ponto de falar. Tem até uma história bem engraçadinha, né? Porque o vovô trabalhava o dia inteiro, ia para nossa casa para poder jantar, para poder ir para aula. Os meus pais ajudaram a pagar a faculdade do meu avô, para ele poder se formar em direito, porque a faculdade era particular. O meu avô já era avô quando ele foi cursar direito. E aí, quando ele foi estudar, ele passava toda vez em casa e jantava. Teve uma vez, aí um peixe delicioso e tal. Dessa vez o meu avô foi jantar e estava comendo lá, empolgado, feliz da vida. E o meu irmão era criancinha, virou para ele, né, e disse: vai acabar? Vai, vô. Vai acabar? Vai. Porque ele estava comendo tudo com tanto gosto que a criancinha logo se agoniou. Ele vai comer tudo, ele vai acabar tudo, vai acabar a nossa comida. E ele se formou. Quando ele se formou, na sequência saiu o concurso para delegado, ele passou para delegado, ele foi trilhar. Eu era menina. Eu tenho essas memórias, gente. Eu tenho essas memórias na minha mente. De caminhar, de ir passar virada de ano, de viajar para as cidades. Foi assim que eu conheci umas cidades do interior do Pará, porque o meu avô trabalhava nelas. E a minha mãe pegava a nossa família toda para a gente ir visitar o vovô. Então a gente viajava para onde o vovô estava para poder passar alguma data especial.
Natal, fim de ano, aniversário dele, eram coisas assim que a gente viajava para poder ir acompanhar o meu avô, para encontrar o meu avô. Olha só isso, olha só isso. E se aposentou, encerrou a vida dele como delegado. Cara, o que é que você tem para esticar? Por que você estava aceitando se contentar com esse nível de vida? Você não foi feita para ter que se contentar. Só que tem um preço que a gente paga na jornada. Se você quiser ficar aí onde você está agora, você vai perder a oportunidade de poder viver coisas incríveis e de proporcionar que outras pessoas possam olhar para você e renovar a dose de esperança, porque você saiu daquele deserto e agora você vive uma nova coisa. E isso vai trazer para ela dose de esperança. E muitos outros exemplos que imprimem na nossa identidade a culpa. Culpa pelas dores, pelas dificuldades, pela infelicidade, pelo cansaço, pela tristeza dos outros. O pior é que geralmente essas dores são das pessoas que nós mais amamos, aumentando assim o peso da culpa. Dose de consciência. Quando eu comecei a viver o processo de transformação do meu caráter, a buscar quebrar o orgulho que existia em mim, resgatar a verdadeira Camila que Deus tinha planejado, o primeiro passo foi tomar consciência. Passei a reconhecer os meus erros, os meus pecados e as disfunções que existiam em meus comportamentos, pensamentos e sentimentos. Olha a cadeia que ela fez, incrível. Reconhecer, o que eu tenho que reconhecer, Jamile? Erros, pecados e disfunções. Onde, Jamile? Nos meus e nos seus comportamentos, pensamentos e sentimentos. Jamile, mas ninguém sabe. Pois é, mas é disfunção e você sabe. Você não acessa a vida nova carregando essa disfunção dentro de você. Você sabe. Bora. A consciência é fundamental para qualquer processo de aprendizado e crescimento. Não existe processo de aprendizado e crescimento. Eu não tenho como aprender. Aprender quer dizer poder passar de nível. Se eu aprendi, quer dizer que eu estou vivendo. E se eu estou vivendo, eu estou crescendo. Então anda junto. E o processo de aprendizado, ele necessita de consciência. Não existe nada que eu possa viver de extraordinário sem consciência. Mas, para minha surpresa, junto com a consciência que liberta, veio muito forte a culpa que aprisiona. Tem gente aqui que quando a luz foi entrando e ela foi enxergando o que tinha vivenciado, se torturou por culpa. Se torturou em dose de culpa. Pega para você, tá? E a culpa excessiva, ela aprisiona. Lembra que eu te disse que a culpa, ela tem o seu efeito antibiótico na dose certa. Se você aumentar a dose, ela vira janela de prisão. Presta atenção. À medida que fui removendo as máscaras da perfeição, que usei a vida inteira, e olhando com verdade para as mentiras que eu contava para o mundo, e até para mim mesma, quantas coisas, quantas mentiras você contou para você mesma, você criou histórias para você mesma ter que acreditar para poder justificar a vida que você estava vivendo, ou o que você não queria mudar. Fui enxergando em mim uma mulher nada admirável. E quando eu associava os meus erros às dores que eu tinha causado no meu marido e nos meus filhos, bem como aos problemas que eu ainda enfrentava no meu casamento por causa do orgulho, da arrogância, da mentira e do egoísmo, mais e mais culpa tomava conta de mim. Sem dúvida, a culpa foi um dos maiores sabotadores do processo de resgate da minha verdadeira identidade. Olha como é forte. Olha o que a culpa faz. E de um novo estilo de vida em que o que eu mais buscava era agradar o Deus. Quanto mais a culpa entrava no meu coração, mais eu me via como uma mulher sem valor e indigna. Gente, isso é muito forte. Será que você está se achando assim também, sem valor e indigno, a cada vez que a sua consciência aumenta? E por acreditar emocionalmente nisso, passei a viver ciclos de autossabotagem. Eu sempre dava um jeito de repetir erros, falhas e velhos comportamentos que eu já tinha decidido deixar para trás. Você já decidiu deixar coisa para trás? Velhos erros, velhas coisas, velhos formatos seus para trás. E quando você olha, você está repetindo erros que você disse que não ia mais errar, falhas que você disse que não ia mais cometer, velhos comportamentos. Tudo isso parecia que não ia ter fim na minha vida.
Mais uma vez eu vou citar a frase do pastor Andrew Murray. Natureza não vence natureza. Eita, nós! Natureza não vence natureza. Enquanto tentei vencer a culpa e a autossabotagem, não tive sucesso. Não tive sucesso. No meu processo de caminhar com Jesus mais e mais, na meditação diária da palavra de Deus, no tempo extra com Deus por meio da adoração, no ato de ouvir mais pregações e ter mais tempo de oração, o Espírito Santo foi sarando a minha alma. Olha quem foi sarando. E ela fazia processo de coach, tá? No mais alto nível. Ela fazia processo de coach no mais alto nível. Ela foi moldando os seus pensamentos, os seus sentimentos e aprofundando as suas raízes com Deus. Mas foi o Espírito Santo que foi apresentando para ela o perdão divino, mostrando quem ela era de verdade, que ela era sim amada, escolhida e principalmente perdoada. Perdoada por todos os erros que ela tinha se arrependido, confessado, pelos que ela pediu perdão e que não voltou a cometer. Que sou filha do Deus Todo-Poderoso, mas que Ele também é um Deus amoroso, cheio de misericórdia e graça. Bem-vinda, Gisele. Que me ama e que me conhece pelo nome. Que os planos dEle para minha vida e para a tua vida são maiores que os meus planos. E que a vontade dEle para minha vida é boa, perfeita e agradável. Quanto mais eu alimentava a minha mente com as coisas de Deus, e quanto mais eu curava as minhas emoções por meio do coaching individual e da inteligência emocional. Olha só como ela foi curando as emoções dela. Coaching individual e inteligência emocional, queridos. Eu e você não conseguimos nada sozinho. Mais e mais essa verdade. Qual verdade, Amélia? A verdade do que Deus tem ao meu respeito. Foi entrando na minha natureza e transformando todas as coisas, principalmente arrancando a culpa do meu coração e colocando no seu lugar a misericórdia e o alto perdão, tirando o medo que angustiava a minha alma e colocando um amor lindo por Deus, por mim e pelo próximo. Posso afirmar que só quando a culpa foi sendo banida da minha alma, a minha verdadeira identidade foi sendo fortalecida em mim. É como se as duas não pudessem ocupar o meu corpo e a minha mente ao mesmo tempo. A culpa precisou sair para que o meu amor próprio e a minha nova e verdadeira imagem de mulher de Deus pudessem surgir. Tá vendo por que você precisa se livrar da culpa e você não pode aceitar carregar com você as setas do inimigo que ficam usando das brechas que ainda existem nas outras pessoas, se utilizando das feridas que existem nas outras pessoas para que elas queiram jogar verdades na nossa cara, nos lembrando das nossas velhas versões. E que você paralise por conta disso. É necessário a gente ter humildade o suficiente para conseguir enxergar e reconhecer a dor que nós causamos com o nosso comportamento, com o que a gente fez ou escolheu deixar de fazer, mas tendo clareza de que nessa jornada nós vamos precisar seguir. E a culpa vai precisar sair de mim para que as novas coisas possam entrar. As novas coisas possam entrar. Para que o plano de Deus possa brilhar em nós. Eu te convido a fazer uma sondagem no teu coração e nos teus pensamentos. Reconhecer o quanto a culpa tem roubado a tua alegria, a tua esperança e principalmente a tua identidade de filha amada, perdoada, escolhida por Deus. O quanto a culpa tem te feito você sabotar e não viver uma vida plena e feliz. Eita, nós! Culpa pelos erros cometidos, culpa pelo perdão não pedido. Ai, Jamília, ainda não pedi esse perdão. Pois é. Culpa pelo perdão negado. Não, eu não te perdoo. Culpa pela omissão que você não fez. Culpa pela dor que você causou nas pessoas que você mais ama. Culpa pelas oportunidades que você não aproveitou. Culpa pelos pecados cometidos. Culpa, culpa, culpa. Do que mais você carrega de culpa dentro de você? Que mais?
A culpa e a sua identidade verdadeira dada por Deus não conseguem ocupar o seu corpo ao mesmo tempo. A culpa precisa sair para o verdadeiro amor entrar. Então, como um passo de fé e de posicionamento diante da vida da vida livre da culpa que você decide viver daqui para frente, eu te convido a fazer uma carta de auto-perdão. Você vai escrever depois. Depois daqui dessa nossa live, desse nosso momento, você vai escrever uma carta de auto-perdão para você. Essa carta de auto-perdão vai ser de ti para ti mesmo. E nela tu vai confessar para ti mesmo os erros que hoje estão gerando culpa no seu coração. Dizer o quanto você se arrepende de ter cometido, pedir perdão para Deus e afirmar que assim como Deus te perdoa, você decide se perdoar. Você vai dizer nessa sua carta quantas vezes forem necessárias que você se perdoa por cada erro, e tu vai escrever quais são esses erros que tu tá pedindo perdão, de um por um, tá? Feito esse processo para todos os pecados que hoje estão gerando culpa na tua vida, você vai finalizar a carta com palavras de bênção. Palavra de bênção sobre quem você é. Entendeu o passo a passo? Diga que você é amada por Deus, perdoada, livre para poder ser feliz e prosperar. Que os planos de Deus para a tua vida são lindos e que você vai viver tudo que Deus planejou. Guarde essa carta. Coloca o dia de hoje, tá? Coloca o dia de hoje, guarda essa carta, porque num futuro breve você vai voltar nela e ela vai fazer parte do teu testemunho. Você vai testemunhar a tua identidade restaurada, livre da culpa e da acusação. Uma vida reta que vai glorificar a Deus todos os dias. Camila, e se eu errar de novo? Se eu pecar? Simples. Reconhece, te arrepende, confessa, pede perdão para Deus e para quem você machucou, se perdoe e siga vivendo a sua identidade de filha amada, escolhida e perdoada por Deus. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Pegou coisa forte, pegou coisa linda, pegou coisa especial para você? Eu recebi. Posso orar por você? Fecha os teus olhos, se você sentir à vontade. Respira bem devagar, respira fundo. Solta pela tua boca devagar. Vamos nessa. Ah, Pai. Paizinho amado, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo sopro de vida, te agradecemos pelo teu perdão na nossa vida, Pai. Nós queremos declarar que nós te amamos e nós te agradecemos porque nós não te conhecíamos nessa profundidade. Um dia nós não te conhecíamos, Senhor, e tu nos apresenta uma nova face a cada dia, Pai. Como tu és maravilhoso, como tu és glorioso, Senhor. Nós não te conhecíamos, mas tu já nos amava. Tu já sabias o nosso nome, tu já tinhas um plano perfeito e maravilhoso para cada uma de nós, antes de tu nos colocares dentro do ventre da nossa mãe, antes de tu nos concederes, antes dos nossos pais saberem que nós viríamos através dele. Tu conhecia todos os nossos caminhos. E mesmo assim, o Senhor escolheu, o Senhor nos escolheu e nos atraiu, Pai amado, nos atraiu a Ti. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo Teu sangue derramado naquela cruz. Obrigada por o Senhor ter escolhido, aceitado a missão de entregar a sua própria vida, de sofrer tudo aquilo na carne, de sentir as dores que uma carne sente nesse mundo, sem o Senhor merecer, sem o Senhor ter feito nada por isso. E esse teu sofrimento que o Senhor entregou por nós, pelos meus erros e das minhas irmãs, pelos nossos pecados, é que nos deu acesso ao perdão dos nossos pecados e a vida eterna, Pai amado. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por o Senhor não ter desistido de nós, de nenhuma de nós. Por o Senhor todo dia bater na nossa porta para poder vir conduzir o nosso coração.
Para que o Senhor, nós te agradecemos pelo sopro que o Senhor trouxe de sabedoria, pelas palavras que foram entregues aqui, que foram por ti, escolhidas por ti, feitas e realizadas através daquilo que o Senhor queria entregar a cada uma de nós, por o Senhor ter conduzido o nosso coração, o meu coração, Pai amado, durante essa entrega aqui, durante essa leitura, para que eu pudesse partilhar com as minhas irmãs, Pai amado, para que o Senhor pudesse trazer a lembrança delas, lembranças de coisas vividas e que precisavam ser vistas, para que o Senhor trouxesse novas visões para elas do que vai acontecer no futuro delas, no melhor futuro delas, no futuro maravilhoso, elas aceitando moer o ego, moer aquela velha versão, aceitando assumir a responsabilidade de se tornarem novas mulheres, porque a tua palavra nos edifica, porque a tua palavra nos levanta, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, e que todos os dias, Senhor, a vida de cada uma de nós possa te agradar e possa levar mais e mais fé, esperança e amor para a nossa própria vida, para quem vive conosco e para cada uma das pessoas que de alguma forma cruzarem o nosso caminho, Pai amado. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, nós te glorificamos. Nós te dizemos que tu ocupa e lidera, tu direciona a nossa vida, nós te entregamos a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Faz, Senhor, faz aquilo que o Senhor quer na nossa vida, entra, ocupa, restaura, tudo aquilo que o Senhor quiser trazer luz e quiser nos usar como teus instrumentos, faz assim, Senhor, faz assim. Além das circunstâncias, Gisele, é isso. Amém, Pai amado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, queridas, queridíssimas.